Ele poderia ter levantado as mãos. A estrada estava cercada. Os americanos tinham superioridade numérica, morteiros posicionados e metralhadoras alinhadas. Bastava um gesto. Bastava sair da porta de pedra com os braços erguidos. Mas, em vez disso, às 14h12 da tarde de dezembro de 1944, um único disparo ecoou na estrada congelada e atingiu o chão a poucos metros de uma patrulha americana. Não foi um tiro desesperado. Foi calculado. Foi um aviso. A guerra naquela região da fronteira do Sarre já não era uma linha organizada no mapa. Era pressão constante. Vilarejos destruídos, florestas encharcadas, homens avançando casa por casa, sem saber se o próximo passo encontraria silêncio ou resistência. Em muitos lugares, os alemães simplesmente levantavam bandeiras brancas. Mas ali não. Ali havia um oficial que havia decidido que aquele pedaço de estrada teria um preço. A companhia americana parou atrás de uma fileira de árvores sem folhas. Reconhecimento confirmava um pequeno destacamento alemão entrincheirado em antigas construções rurais de pedra. Nada de artilharia, nada de movimento visível. Apenas silêncio pesado demais para ser confortável. Um tenente americano ergueu os binóculos. Foi quando o viu. Na porta do maior edifício, parado como se estivesse apenas observando o clima, estava um major alemão. Casaco longo, cap baixo, binóculos pendendo no peito. Não gritava ordens. Não corria. Não se escondia. Apenas observava. Prisioneiros capturados horas antes já haviam mencionado aquele homem. Veterano da Frente Oriental. Experiente. Calmo. Um oficial que não fugia. O protocolo foi seguido. Um alto-falante improvisado foi trazido. Um cabo que falava alemão recebeu a ordem de anunciar a rendição. A mensagem foi clara. Vocês estão cercados, deponham as armas, serão tratados conforme a Convenção de Genebra. Após alguns segundos de silêncio, outro tiro foi disparado para o alto. Nenhuma palavra. Apenas a recusa implícita. A segunda tentativa foi mais direta. Desta vez a resposta veio em alemão, firme, educada, quase formal. O major recusava. Declarava que sua missão era retardar o avanço inimigo. Declarava que não entregaria sua posição. Não havia raiva na voz. Apenas decisão. O tenente americano baixou os binóculos. Seus homens estavam exaustos. Muitos marchavam havia quase 72 horas com pouco descanso. Ninguém queria morrer por uma fazenda em ruínas que já não mudava o rumo da guerra. Mas deixar um grupo armado na retaguarda era impensável. O comando superior respondeu rapidamente pelo rádio. Não contornar. Não deixar ameaça ativa atrás das linhas. Resolver. Morteiros foram posicionados, mas ainda não dispararam. O comandante da companhia hesitou. Ele já tinha aprendido que nem todo problema precisava começar com explosão. Uma segunda tentativa foi autorizada. Um sargento americano, desarmado, caminhou até metade da estrada com um pano branco improvisado. Parou a uma distância segura e chamou. O major saiu completamente à vista. Ouviu os termos novamente. Comida, abrigo, cuidados médicos, sobrevivência. O major respondeu devagar. Disse que seus homens estavam cansados, que não alimentava ilusões sobre vitória. Mas para ele, render-se não era apenas uma escolha tática. Era pessoal. Já havia recuado demais. Já havia perdido demais. Não recuaria outra vez. O sargento perguntou quantos homens ainda estavam ali. O major não respondeu. Em vez disso, perguntou quanto tempo os americanos concederiam. Quando a pergunta chegou ao comandante americano, alguns soldados esperavam que a resposta fosse imediata. Nenhum. Mas o comandante decidiu diferente. Concedeu 1 hora, 60 minutos antes do avanço. A notícia percorreu silenciosamente as fileiras. Armas descansaram momentaneamente. Homens se agacharam atrás de muros e árvores aguardando. O relógio começou a pesar. Aos 40 minutos, uma porta lateral se abriu. Um jovem soldado alemão saiu com as mãos erguidas. Caminhou lentamente em direção às linhas americanas, tremendo não apenas de frio. Disse que o major os liberara para escolher, que quem quisesse sobreviver poderia ir. Minutos depois, mais 2 surgiram. Depois outro.
Nenhum disparo foi feito contra eles. Foram revistados, cobertos com cobertores, levados para trás. Quando o tempo terminou, o major ainda permanecia na porta principal. Sozinho agora. A ordem foi dada. O ataque começou de forma controlada. Metralhadoras suprimiram janelas. Morteiros caíram atrás das construções para impedir fuga, não para destruí-las. A infantaria avançou em movimentos curtos e precisos. A resistência alemã foi fraca. Pouca munição. Tiros esparsos, mais simbólicos do que estratégicos. 15 minutos depois, estava terminado. Fumaça subia entre as paredes de pedra. Um soldado alemão ferido gritava por ajuda. Um médico americano correu até ele imediatamente. Dentro do prédio principal, encontraram o major sentado à mesa. A pistola estava ao lado, descarregada. Luvas cuidadosamente colocadas ao lado da arma. Ele se levantou quando os americanos entraram. Não ergueu as mãos até que fosse instruído. O tenente, coberto de lama e respirando pesado, o encarou por alguns segundos. Perguntou por que não se rendera quando teve oportunidade. O major respondeu que acreditava que rendição deveria ser consequência, não pedido. Que seu dever era resistir até que a resistência deixasse de ter sentido. Ele não queria que seus homens vissem abandono. O tenente apenas assentiu. Já ouvira explicações semelhantes antes, mas algo naquele tom não parecia fanático. Parecia cansado. O major foi revistado e escoltado para fora. Nenhum empurrão, nenhum insulto. Um soldado americano ofereceu um cigarro. Ele recusou, depois aceitou. Ao redor de um tambor com fogo improvisado, prisioneiros alemães aqueciam as mãos sob vigilância. O major hesitou por um segundo antes de se aproximar. A guerra ali não terminara com fúria. Terminara com algo mais difícil de explicar. E enquanto a neve começava a cair leve sobre os destroços, ficava claro que aquela pequena fazenda não tinha valor estratégico algum. Mas as escolhas feitas ali tinham peso, muito mais do que qualquer mapa mostraria. Durante o processamento dos prisioneiros, o nome do major finalmente apareceu nos registros. Oficial de carreira. Servia desde antes da guerra começar. Havia passado pela Polônia, pela França e, mais tarde, pela Frente Oriental. Tinha visto o avanço alemão transformar-se em retirada constante. Tinha perdido um filho aos 21 anos de idade em algum lugar perto de Kharkov. Não falava disso com emoção. Falava como quem recita um fato administrativo. Quando o oficial de inteligência americano perguntou por que insistira na resistência, mesmo sabendo que estava cercado, o major respondeu que oficiais não eram apenas comandantes, eram símbolos. Se ele tivesse levantado as mãos imediatamente, teria ensinado seus homens que o dever terminava quando o medo começava. Ele queria que vissem que a rendição era uma decisão consciente, não uma reação impulsiva. O interrogador insistiu. O senhor realmente acreditava que poderia deter o avanço? O major balançou a cabeça. Não. Ele sabia que não mudaria o resultado. Sabia que a guerra estava perdida. Sabia que cada hora adicional era irrelevante no panorama geral. Mas naquela estrada, naquele ponto específico, ele ainda tinha controle sobre como aquilo terminaria. E isso importava. Para ele, importava mais do que vencer. Do lado americano, a reação foi diferente do que se esperaria meses antes. Em 1942, talvez a resposta fosse brutal, imediata, punitiva. Mas em dezembro de 1944, muitos soldados americanos já tinham visto demais. Já tinham atravessado vilarejos bombardeados, já tinham recolhido corpos de civis, já tinham assistido à rendição de centenas de homens que apenas queriam sobreviver ao inverno. O comandante da companhia conversou com seus oficiais naquela noite. Ele admitiu que poderia ter ordenado o bombardeio imediato das construções assim que o primeiro tiro foi disparado. Teria sido mais rápido, mais simples, mais seguro para seus homens. Mas algo na postura do major o fez escolher diferente. Dar uma hora não era fraqueza, era cálculo. Ele percebeu que havia ali um homem que não lutava por fanatismo naquele momento, mas por coerência pessoal. E coerência pode ser desmontada com o tempo mais facilmente do que com explosivos. Dos alemães que se renderam antes do ataque, vários relataram depois que a decisão do major de permitir que saíssem
Foi o momento mais inesperado da guerra para eles. Ele não os impediu, não os ameaçou. Apenas disse que cada um deveria decidir o que conseguia suportar. Alguns permaneceram por lealdade, outros saíram por sobrevivência. Nenhum foi punido por ele. Isso ficou marcado na memória dos americanos que ouviram os relatos. Dias depois, quando a companhia seguiu avançando pela região, o episódio não ocupou mais do que algumas linhas no relatório oficial. Resistência leve, pequeno confronto, prisioneiros capturados, 100 baixas americanas. Estatisticamente irrelevante dentro de um conflito que consumia continentes inteiros. Mas para quem estava ali, não foi irrelevante. Os soldados lembraram do silêncio antes do primeiro disparo. Lembraram da pergunta sobre o tempo. Lembraram do momento em que homens jovens atravessaram a estrada com as mãos erguidas e não foram alvejados. E lembraram do major sentado à mesa, luvas alinhadas, pistola vazia, esperando que o inevitável entrasse pela porta. Sem gritar, sem implorar, apenas aguardando. Meses depois, quando a guerra terminou na Europa, alguns daqueles americanos comentaram entre si que aquele foi o dia em que entenderam algo desconfortável. Nem todo inimigo é movido por ideologia pura ou ódio absoluto. Às vezes ele é movido por uma ideia distorcida de honra. Às vezes por dignidade. Às vezes por orgulho. E lidar com isso exige mais do que munição. Exige decisão. O major foi enviado para um campo de prisioneiros. Sobreviveu à guerra. Nunca voltou a vestir uniforme militar. Não há registros de discursos inflamados, nem de arrependimentos públicos. Apenas silêncio. Quanto ao comandante americano, ele continuou avançando até cruzar definitivamente para o território alemão. Décadas depois, quando perguntado sobre momentos marcantes da campanha, não mencionou grandes batalhas. Mencionou aquela fazenda. Disse que ali aprendeu que vencer não é apenas derrotar o outro lado. É escolher como derrotá-lo. Disse que poderia ter destruído tudo em minutos, mas teria destruído algo mais junto. E que naquele inverno, cercado de ruínas, homens exaustos dos dois lados mostraram que a forma como uma guerra termina pode ser tão reveladora quanto a forma como começa. Porque no fim a guerra naquela estrada não terminou com um disparo final glorioso. Terminou com um homem aceitando um cigarro ao lado de seus capturadores. Terminou com soldados dividindo calor em torno de um tambor de fogo. Terminou com respeito contido entre inimigos que sabiam que o conflito já não tinha sentido estratégico ali. Às vezes, o que define um confronto não é quem se recusa a render-se, mas como o vencedor decide agir quando poderia simplesmente esmagar. E naquela tarde gelada de dezembro de 1944, o que os americanos fizeram não foi apenas capturar um major nazista que se recusava a se render. Foi mostrar que força verdadeira também pode significar contenção. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, isso ajuda muito. Até o próximo vídeo.